Fala, Maranata, mais forte. Significa, ora vem, Senhor Jesus. Fala 3 vezes assim, ó. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vamos no 3, todo mundo junto para ficar forte. 1, 2, 3 e... Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Só mais uma vez. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Podeis assentar em nome de Jesus. Que bom que você está aqui. Que essa noite seja de elevo espiritual para você e para mim também. Porque quando conduzimos um culto como esse, na verdade, todas as vezes que alguém ministra a palavra, você pode ter certeza que essa palavra, ela corta para 2 lados, é como uma espada de 2 fios. Ela não é uma espada que tem corte só de um lado, como a espada de um samurai, mas a espada Bíblia Sagrada, ela tem corte nos 2 fios, ela é modelo espada romana, afiada dos 2 lados, né? Porque ela fala com quem fala e com quem ouve. A palavra, durante toda a sua inspiração, durante todos os momentos em que a palavra é exposta, ela traz entendimento ao simples, ela traz entendimento a quem fala e a quem ensina. Diferente de uma matéria escolar que você cola o grau e fala sobre ela, por exemplo, podemos falar aqui da Segunda Guerra Mundial, o que na verdade não foi mundial coisa nenhuma, foi apenas alguns países do mundo que se envolveram diretamente, foi uma guerra na Europa com interferência mundial. Então, quando você vai falar de um assunto como esse, você tem total domínio, porque são fatos que aconteceram e mortificaram-se, são fatos que se cumpriram, aconteceu, mas não tem nenhum outro desfecho. O máximo que você vai ter é descobertas de verdades mais assustadoras ainda. Por exemplo, existem perguntas que movem o mundo. Hitler suicidou mesmo? Ou ele fingiu ser suicidado e se exilou na Argentina, como é outras especulações acerca da realidade dos fatos? Será que ele se escondeu na Argentina, se refugiou, se exilou na Argentina, ou ele suicidou mesmo? Se suicidou, por que não fizeram realmente uma necrópsia daquele corpo que diziam ser de Hitler? Então, muitas perguntas como essa, na história, imutável, elas ficarão para a eternidade. Por que eu estou começando a falar com você nesse aspecto? Porque o grande dia do Senhor, o arrebatamento do Senhor, ele trará à tona muitas coisas. O arrebatamento da igreja, ele trará uma explosão de informação na nossa mente ao mesmo tempo que a nossa mente será transformada em uma mente gloriosa. Nós teremos, diz o apóstolo Paulo em suas entrelinhas, nós teremos a mente de Cristo. Irmão, ter a mente de Cristo vai ser algo totalmente arrebatador, literalmente arrebatador. Como o arrebatamento é real, será também arrebatador em sentidos ter a mente de Cristo, poder compreender como Cristo compreende as coisas, né? Encontrar respostas para tanta coisa que o mundo não compreende. Mas calma, essa plenitude de entendimento só virá para aquele que vencer, só virá para aquele que se achar o nome escrito no livro da vida. Esse fenômeno, esse maravilhoso acontecimento indescritível, inimaginável pela mente humana, só se dará para aquele que esse mundo vencer. Aquele que vencer esse mundo, né, será coluna no templo de Deus. Aquele que vencer esse mundo vai reinar com Cristo. Aquele que vencer esse mundo terá a mente de Cristo. Muitas pessoas têm perguntas sobre a eternidade. Pastor, mas e quando eu chegar lá e eu ver o meu pai que não foi arrebatado, eu vou ficar triste no céu? Pastor, não vai, porque você terá a mente de Cristo. Você não sofrerá amnésia, assim como Deus não sofre amnésia. Porém, ele faz questão também de deixar no seu texto que deixou os nossos pecados no mar de esquecimento. Imagine você com a plenitude da mente de Cristo. Não é que você vai se esquecer das coisas e nem dos que aqui ficaram, muito pelo contrário, mas você terá um departamento na sua mente que, segundo a ciência, usamos uma pequena fração da nossa ciência humana, do nosso intelecto humano. Não chegamos a uma porcentagem muito baixa. O homem mais inteligente que pisa na terra usa percentagens mínimas do seu intelecto. Por quê, pastor? Por causa do pecado. Porque nós fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus. Imagem e semelhança de Deus. Por que então, pastor, não conseguimos compreender tantas coisas e entramos num dilema tão facilmente com os nossos pensamentos,
e outros precisam até de um conselho psicológico, psiquiátrico, para poder sair de algumas situações, porque não temos mais a mente de Cristo. O pecado defasou a visão que tínhamos de homens segundo a imagem e semelhança de Cristo. O que acontecerá no arrebatamento é uma restituição plena do que era você sem o pecado. O pecado não vai mais dominar o seu corpo, as imperfeições não dominarão mais a nossa vida, né? As depressões não terão como fazer cerco na nossa mente, porque teremos a mente de Cristo. É como se eu tivesse um departamento. O mar do esquecimento de Deus nada mais é que um cômodo para ele na sua mente, onde ele abre e fecha quando quiser a porta desse mar de esquecimento. Não é que Deus sofreu amnésia e esqueceu que você pecou. Ao contrário, ele lançou nesse cômodo da sua mente, nesse cofre da sua mente, trancou e não faz questão de abrir mais. Então, assim também teremos uma mente gloriosa no arrebatamento. Por isso, já dá uma cutucadinha nesse irmão que está perto de você e fala assim: ó, irmão, vale a pena, viu? Vai valer a pena. Já imaginou se no arrebatamento nós não sofrêssemos essa transformação de mente? Seria um arrebatamento cheio de alegria e tristeza ao mesmo tempo. Meu Deus, mas meu filho, em nome de Jesus, meu filho vai. Estou falando assim, né? Imagina você. E a minha esposa? A esposa vai olhar e falar assim: cadê o esposo? Ah, não, senhor, peraí. Fica sem nexo. Perde-se o brilho, perde-se a alegria de uma festa que será universal, que será um arrebatamento tão glorioso, que ele virá desde o Adão, acompanhando os mortos que morreram na esperança, desde o primeiro Adão até o último cristão vivo na face da terra. Outra pergunta também que muita gente faz sobre arrebatamento, que faço questão de frisar nesse início, é que eu imaginava, e um dia eu estava sofrendo por isso. Olha como a gente tem a mente pequena, usa pouquinho do intelecto que Deus deu. Sofrendo, Senhor, eu olhei para a igreja brasileira, isso eu deveria ter uns 18 anos, e quando eu olhei para a igreja brasileira, eu falei assim: fiquei muito triste, missionário, porque segundo a Bíblia mesmo, é pouca gente demais que vai subir. O tamanho da multidão que diz ser evangélica, Senhor, e se for do jeitinho que o Senhor fala aqui, é pouca gente demais que vai subir. Não é possível, Senhor, mas vai ser muito pouca gente que vai subir, porque o caminho é estreito, a porta é apertada, e se a sua palavra está falando a verdade, o arrebatamento então será poucas pessoas subindo. Foi uma das imaginações que cercou a minha mente, limitada pelo pecado, porque também sou pecador, como rodapé de informação, também tem minha mente defasada. Por mais brilhante que seja uma revelação, nossos olhos só conseguem ver como um espelho nublado, como um espelho de bronze. E eu queria que você entendesse também o que Paulo diz sobre isso. Hoje nós enxergamos por figura, por reflexo no espelho. E quando você fala de reflexo no espelho para a época de Paulo, nós não estamos falando de uma tecnologia do espelho de hoje, que você vê claramente cada detalhe, cada ruga, cada célula do seu corpo no espelho. O espelho de antigamente não era assim. Um dos espelhos mais sofisticados que haviam eram espelhos de bronze. O bronze polido, porque ele tem um fundo escuro. Então, quando você polia, bem polidinho o bronze, ele refletia o espelho, mas não era nas cores originais da sua pele, não era nos detalhes mínimos que você conseguia ver o seu reflexo, mas já era uma grande tecnologia de reflexo para a época de Paulo. E Paulo chega a dizer, missionária, que o que nós entendemos de Deus e da eternidade é um mero reflexo no espelho. E o que nós somos hoje, profeticamente, também em Cristo, em Deus, como corpo de Cristo, é um mero reflexo no espelho. E naquele dia nós veremos sem véu, não mais como um reflexo de espelho, mas nós teremos a mente de Cristo. Será glorioso demais. Por isso vale a pena você lutar contra si mesmo, contra a sua natureza, contra o mundo, contra o pecado e contra o diabo, para poder subir naquele grande dia chamado arrebatamento da igreja. Quem ainda tem vontade de subir, dá um glória a Deus aí. Louvado seja o nome do Senhor. Então, dita essa pequena introdução, né, onde a nossa mente vai, em um momento único entrar num Big Bang, acontecerá um Big Bang na nossa mente, no arrebatamento. Nós seremos todos transformados, disse o apóstolo, no abrir e fechar de olhos, nós seremos transformados. Aqui, quando abrir e fechar de olhos, é onde muitas pessoas confundem rapidez do arrebatamento, né, velocidade de arrebatamento.
o apóstolo diz que nós, no abrir e fechar de olhos, seremos transformados, seremos transladados e abriremos o olho realmente numa esfera jamais imaginada pelo ser humano. Será uma experiência ainda muito maior que o nascimento. Imagina você que a criança, quando nasce, tem a expressão, deu à luz a uma criança. A criança nunca viu a luz do sol, a criança nunca viu imagens, a criança nunca viu os corpos, a criança nunca viu variação de tom de luz. E quando a mãe dá à luz a a criança sofre uma transformação de ambiente radicalíssima, que poderia ser traumático se não fôssemos tão pequenos. Se não fôssemos tão pequenos, ficaríamos o restante da vida traumatizado com a experiência de vir à luz, de ter nascido. Assim também será praticamente a questão do arrebatamento, só que dessa vez não seremos mais uma criança que ainda está em fase de descoberta e entendimento, mas a nível de eternidade, para você ter uma noção do que será a eternidade, tão gloriosa será a eternidade, também se equipara a criança nascendo, uma nova vida em Cristo Jesus, uma nova atmosfera, assim como o embrião gerado no ventre da mãe não tinha noção do que seria o mundo real, assim nós também aqui na terra hoje ainda não temos a plena noção do que será no céu, no transformar, no arrebatar de Deus. Será algo muito mais profundo, muito mais glorioso do que a nossa pequena mente consegue imaginar. Dito isso, às vezes até parece que não precisamos estudar, mas é pelo contrário. As pequenas luzes ou as pequenas frestas de revelação, o pequeno raio de luz que entra dentro desse quarto da nossa existência, que nos permite enxergar o que será o arrebatamento, está na própria Bíblia Sagrada, os pequenos feixes de luz que iluminam essa história acerca do que será aquele grande dia do arrebatamento do Senhor. E nessas pequenas janelinhas, pequenas flashes de luz entrando pelas gretinhas da telha da nossa existência, a gente consegue se deslumbrar ao imaginar quão tremendo, glorioso, terrível, forte, inimaginável será o arrebatamento da igreja. Portanto, vale a pena estar lá. Amém, irmãos? Vamos, dita essa introdução, eu faço um pequeno flashback com vocês para a gente poder discorrer, né? O primeiro texto que eu queria que eu fiz uma anotação também para não ficar perdido. Às vezes não vamos começar por essa ordem que eu mandei não, César, vamos começar por uma outra ordem, só para trazer luz a vocês, para não perder o fio da meada, de onde paramos, uma vez que temos a mente limitada. Na quarta passada, nós frisamos muito sobre quando acontecerá a vinda do Senhor, né? E como se dará a vinda do Senhor. E nessa como se dará a vinda do Senhor, a primeira coisa que eu gostaria de deixar frisado para você é que a vinda do Senhor será notória, não terá a vinda de Jesus escondido, não existe na Bíblia vinda de Jesus escondido, não existe. Essa ideia, essa tipologia de que a roupa cai do corpo, né, e sobe, de repente sumiu, ninguém sabe para onde foi, ela só ganhou força por volta de 1870, quando um estudioso norte-americano começou a pregar que Jesus vinha secretamente e ninguém ia ver. De repente ia estar alguém na direção de um carro, e se alguém ia sumir, ninguém ia saber para onde foi. Mas nem Martinho Lutero, nem os reformistas, nem Calvino, e ninguém, desde a igreja primitiva, pregou isso. Isso foi um teorema inventado no finalzinho da idade, aqui na idade moderna, por volta de 1870. Então, desde que surgiu a igreja, fala comigo, desde que surgiu a igreja, ninguém, nem os apóstolos, nem os antecessores, ninguém pregou Jesus voltando em secreto. Isso não existe. A igreja moderna inventou isso. Esse discurso de Jesus vem, de repente, pum, sumiu tudo, só surge por meados de 1870, com um revolucionário estudioso bíblico que disse que Jesus vem secretamente. Mas nem Pedro, nem Paulo, nem Jesus mesmo, ninguém disse isso. Em todo o evangelho ninguém disse isso, que Jesus vem secretamente. O que eu faço questão de frisar é porque é uma informação muito válida, uma vez que a maioria de nós já ouvimos, assistimos filmes, por exemplo, de que Jesus volta de repente sumiu tudo. Não é assim que acontece, né?
E a base bíblica que nós vamos começar só para refrescar a mente está em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 9. Atos dos Apóstolos, irmãos, é uma encomenda, é um dossiê que foi escrito pelo doutor Lucas ao excelentíssimo senhor Teófilo. E Atos dos Apóstolos, pelo que tudo indica, ele foi escrito cerca de 37 anos, mais ou menos, depois já, né, de Jesus morrer e ressuscitar. Foi um dossiê escrito, encomendado. A figura chamada Teófilo exigiu ou encomendou um dossiê, um documentário do que havia acontecido em Jerusalém. Por isso, o doutor Lucas escreve um dossiê chamado Atos dos Apóstolos ao excelentíssimo senhor Teófilo. E Teófilo foi usado por Deus. A sua curiosidade de descobrir o princípio da igreja fez com que deixasse isso registrado para nós como um dossiê, para que a gente soubesse do que está falando hoje. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 9, está escrito assim: Jesus, instruindo os discípulos, antes de subir para o céu, ele disse assim, ó: tendo dito isso, foi elevado às alturas. Quem, gente? Jesus. Jesus terminou a missão dele aqui, ele começou a subir para o céu. Preste muita atenção, não deixe o Samuelzinho pregar mais alto do que eu, não, no sentido de atenção, tá? Lógico que ele grita mais alto que eu, mas no sentido da atenção. Jesus foi assunto ao céu. Diga comigo, Jesus terminou a obra. Deu ordem aos discípulos de pregar o evangelho e subiu para o céu. Sim ou não? Está escrito. Tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu à vista deles. Fala comigo, à vista deles. À vista. Jesus subiu para o céu, não foi escondido, certo? E curiosos, os galileus ficaram olhando para cima. Meu Deus, Jesus subiu aqui sem avião, sem olha que nem avião tinha, sem asa de pássaro nem nada. Jesus subiu gloriosamente ao céu e a nuvem o encobriu. O que é isso? Enquanto eles estavam parados, perplexos, boquiabertos com aquilo, acontece outro fenômeno, está escrito, está no verso 10. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles, irmão, surgiu diante deles. O que surgiu diante deles? 2 homens vestidos de branco. E o que os 2 homens disseram? Verso 11, por favor. Que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará. Que jeito, irmão? Não está escrito na Bíblia, não, tá? Do jeito que vocês viram subir, ele voltará da mesma forma como vocês o viram subir. Não existe promessa na Bíblia do início da igreja, em todas as esferas, não existe Jesus voltando secretamente. Não existe. Inclusive, a primeira promessa que ele voltaria é os 2 anjos que dá aos apóstolos. Por que vocês estão olhando para cima? Do mesmo jeito que vocês viram Jesus subir, vocês hão de ver ele descer, ou seja, será à vista de todos. Assim como foi glorioso vê-lo subir, também será glorioso e à vista, aos olhos, ao alcance dos olhos. A diferença da descida dele é que ele vem junto com os seus anjos, né, vitorioso, com toda aquela caravana celestial, resplendor e glória. Mas ele subiu sozinho, não descerá sozinho de lá, mas será à vista, né? Será à vista de todos. Fala comigo assim: o arrebatamento não será escondido. Mateus também, 24, 27, coloque para nós, por favor, só para a gente deixar claro isso, né? Mateus 24, 27. 24 e 27. Mateus 24, eu estou te falando fora daquele texto que está aí, tá? Por enquanto. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente, fala comigo, assim como o relâmpago que sai do Oriente e chega rápido no Ocidente. Não, como é que está lá, gente? Se mostra. O que o apóstolo, ou o que Jesus quis dizer aqui, que aqui no caso não é o apóstolo, é o próprio Jesus falando sobre a vinda dele. Ele está dizendo que como um relâmpago que sai daqui, mas se mostra, ou seja, será visível. O relâmpago sai longe, daqui você vê o reflexo dele, ele não é escondido, ele é notório a todos os olhos. Assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim será, outra dúvida, mais uma vez, faço questão de afirmar para você, assim será as vindas, no plural ou no singular? A vinda do Filho do Homem.
Então a vinda do Filho do Homem será mostrada do ocidente ao oriente, do norte ao sul, do leste ao oeste, não será oculto, será à vista de todos. Dito isso, vamos partir para a próxima referência sobre você estar preparado, porque o dia e a hora ninguém sabe, né? Está escrito na Bíblia. Fala comigo assim, ninguém sabe o dia nem a hora. Repare na riqueza dos detalhes, que ninguém sabe o dia nem a hora. Essa referência também está em Mateus 24, verso 36 ao 39. Eu faço questão de ler com você. 24, 36 e 39. O mesmo Mateus 24, 36. Está escrito assim, lembra que Jesus está falando como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente? É o mesmo capítulo, gente. Ele fala da notoriedade da sua vinda, e agora ele fala dos tempos, dia e hora. Fala comigo, dia e hora. Ele não fala ano, tá? Ele não fala biênio, ele não fala meses, ele está falando de dia e hora. Ponha isso na sua cabeça, dia e hora. Jesus deixou claro que ninguém sabe. Vamos ler? Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe. Dia e hora. Nem os anjos do céu, nem o Filho e somente o Pai. Vai seguindo para mim, por favor. Como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda, de novo no singular, a vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até que Noé entrou na arca. Foi escondido também a construção da arca, gente? Noé entrou de noite para ninguém ver ele entrando na arca. Noé encheu de palmeira em volta da porta da arca para ninguém ver ele entrar. Não foi secreto também, foi notório também a entrada na arca, e o acontecimento da arca também foi notório aos olhos de todos. Disse isso na quarta passada, não vou me deter muito aqui para não dar tempo, para não perder o tempo de falar outras coisas para vocês. Diga comigo, dia e a hora. Ninguém sabe. E agora vamos para uma tipologia, que está vamos mudar aqui, deixa eu ler isso aqui para vocês. Mateus 25, a parábola das 10 virgens. Aqui na parábola das 10 virgens, reparam que é um único momento em que o Senhor fala de uma hora, ele fala de um horário, mas você precisa lembrar que se refere a uma parábola, viu? Vamos ler? O reino dos céus, pois, será semelhante a 10 virgens que pegaram as suas candeias e saíram a encontrar-se com um noivo. Vocês conhecem a parábola, leiam comigo, por favor. Verso 2. Verso 2. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. Continua seguindo. As insensatas pegaram as suas candeias, mas não levaram óleo consigo. Diga óleo. Diga azeite, que em outra versão também. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas juntamente com as suas candeias. E o noivo demorou chegar. Meu Deus. Isso aqui me arremete à atualidade. Jesus tarda em algum momento, irmão? Tem até uma música que fala que Jesus tarda, mas não falha. Tem até ditado, Jesus tarda, mas não falha. Ele tarda mesmo ou ele faz tudo na hora certa? Muda a versão para mim, César, por favor, para ficar tarda, a versão tarda. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Já tem muita gente achando que Jesus está tardando, irmão. Isso é profético. Jesus, ele sabia dos momentos que estaríamos vivendo. Desde que eu sou pequenininho, estão falando que Jesus vai voltar. E para muita gente, acredite, para muitas igrejas, Jesus já está tardando. Uma missionária chamada Ellen White preveu, inclusive, o ano que Jesus ia voltar aí para trás. Aí Jesus não voltou, eles estão achando que Jesus tardou. E esse tardar do noivo aqui, Decli, não é Deus tardando, mas tardando para elas, na visão delas, na visão das virgens, desculpe, na visão da igreja, às vezes parece que Cristo está tardando. Você quer ver onde parece que Jesus está tardando também? Em lugares onde o evangelho é perseguido, inclusive até a morte. Os romanos que morreram na arena enfrentando leões, para eles Jesus estava tardando vir e pisar na cabeça daquele endemoniado, daquele César. Parece que Jesus tardou, inclusive, para alguns apóstolos, porque o próprio apóstolo Paulo, em Tessalonicenses, faz a seguinte exclamação:
depois nós que ficarmos vivos, subiremos ao encontro do Senhor nos ares. Quando ele inclui nós, missionário, que estivermos vivos, na verdade ele estava esperançoso que Jesus voltasse ainda na sua vida, na sua plenitude de vida, Vilma. Então esse tardando noivo não está na parábola por um acaso. Aliás, nada na parábola das 10 virgens é por acaso. O tardando não é questão que Jesus atrasou, e sim que no entendimento da noiva, no entendimento do cérebro, que eu disse no comecinho, que nós não usamos nada do nosso intelecto, que foi corrompido por causa do pecado, e que ainda não temos a visão de Cristo, mas enxergamos tudo por um espelho. Na visão da igreja tardou, na visão da noiva está demorando. Eu ouço falar desde que Jesus subiu para o céu, que ele virá. Cadê Jesus? Quantas mensagens eu ouvi? Filhinhos, é já a última hora. Quantos já ouviram esse versículo? É já a última hora. Jesus está voltando. Aí Jesus não voltou no entendimento manchado pela raiz do pecado, no nosso entendimento caído, de imagem e semelhança de Deus, porém sem pleno entendimento. A noiva pensa que o noivo está tardando. Repare bem, tente encaixar no seu consciente uma noiva achando que o noivo tardou, embora Jesus não tardou, é só no entendimento dela. Vamos continuar lendo? E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Ô irmão, quantas noivas hoje, no sentido literal da palavra, estão assim? Aceitaram Jesus, entraram no fogo do primeiro amor, se tornaram crentes, totalmente crentes, devotados, entregues, com sede de Deus, com sede de ganhar a alma, com sede de fazer a obra, mas parece que o noivo vai tardando na sua mente, parece que a gente vai acostumando com aquela situação e de repente cai no sono. Pastor, qual das noivas vão dormir? As prudentes ou as loucas? Pergunta bem alta aí, as prudentes ou as loucas? Quem, irmão, que vai dormir? Todas. Todas. Porque todos nós somos ainda uma natureza pecaminosa que precisa ser resgatada à imagem e semelhança de Deus no arrebatamento, na glorificação do corpo. Portanto, ainda não somos. Todas as virgens, incluindo as prudentes, dormiram. Tem muita gente dormindo aí, porque agora envolveu demais com o mundo secular, envolveu demais com o sistema de ganhar dinheiro, envolveu demais com o esporte, envolveu demais com o namoro, envolveu demais com as contas para pagar, envolveu demais com os cuidados dessa vida, e parece que Jesus está demorando voltar e dorme. Dorme no sentido de não estar mais atento, esperando ou ansioso, esperando aquele grande momento. A diferença não é, a condenação não é para quem dorme. A condenação é para quem não foi prudente de buscar enquanto podia achar. Vamos seguir o texto, por favor. Mas à meia-noite, fala comigo, à meia-noite. Pastor, eu já disse para você que nada está por acaso aqui na parábola das 10 virgens. O tardando noivo é referente à visão da noiva e não referente ao relógio de Jesus. Eu disse isso para você, sim? Sim ou não? Esse meia-noite que está aqui também é profético, ele não está aqui por acaso. Se você for no outro versículo que eu li lá atrás, em Mateus 24, do 36 ao 39, você vai ver que você não sabe o dia e nem a hora. Fala comigo assim, não sabeis o dia e nem a hora. Se Jesus falou para os discípulos, César, que você não sabe nem o dia e nem a hora, por que no capítulo 25, um capítulo depois, João Germano, ele fala assim, mas à meia-noite ouviu-se um grito, vamos ler? Mas à meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo, saí ao seu encontro. Por que está escrito aqui à meia-noite? Se no capítulo anterior, missionário, está dizendo que ninguém sabe o dia e nem a hora. Por que está dizendo meia-noite? Meia-noite não é um horário? Mas Jesus falou um capítulo atrás que ninguém sabe nem o dia e nem a hora. O que essa meia-noite faz no capítulo 25? Um capítulo depois dele dizer que ninguém sabe nem o dia e nem a hora. É simples. Quando ele diz a meia-noite, ele se retrata profeticamente a metade da escuridão, a metade de um período de escuridão, a metade de um grande período de trevas. Jesus, o sinal do Filho do Homem, não surge no momento
tão, como que eu diria, favorável, mas no momento de escuridão. E essas escuridões retratam-se, arremetem também a grandes sinais que precedem a vinda de Cristo, a saber, essa meia-noite é profético, e eu poderia aplicá-lo sem especulação alguma, essa meia-noite, a grande perseguição que virá sobre o povo de Deus, sobre a face da terra, sobre a grande perseguição e a ascensão do próprio anticristo, período de trevas dominando a terra. De repente se ouvirá uma voz que dirá: eis aí vem o noivo, sair ao seu encontro. Agora volta um pouquinho para trás, César, só nesse vez aí vem o noivo, sair ao seu encontro. Diga comigo, à meia-noite. Profeticamente eu poderia dizer que Jesus vem na metade de um grande período de escuridão, ou na metade de um grande período de sono em que a igreja vai viver, na metade de um grande período onde a igreja acha que Jesus nem vem mais, ou nem se prega mais sobre arrebatamento. Afinal de contas, todas as gerações para trás de mim pregaram arrebatamento, e ele ainda não aconteceu. Tardando o noivo, na nossa concepção tardou, mas não no relógio de Deus. E quando ele diz à meia-noite, ele está dizendo que é na metade de um período de escuridão, o que me arremete também a uma chamada perseguição ou grande tribulação. Mas vamos continuar lendo sem especulação, né? Vamos ler fielmente o texto. E então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. Fala comigo assim: prepararam as suas lâmpadas. Jesus vai vir, irmão, e não tem arrebatamento secreto. Vai dar tempo, inclusive, de preparar a sua lâmpada. Afinal de contas, ninguém dormindo sai ao encontro de ninguém, tem que acordar. E talvez o papel nosso de igreja na terra é esse: sacudir a nossa geração, acordar a nossa geração para servir ao Senhor de inteiro coração, buscar o Senhor enquanto se pode achar, encher a sua lamparina do azeite, da unção, que se compra através do preço pago chamado oração, buscar a face do Senhor, estar preparado. O problema não é dormir, o problema é não estar preparado para quando Jesus voltar. Amém? Amém ou amém? Então, já explicado para vocês, né? No capítulo 24 ele fala que ninguém sabe o dia nem a hora. No capítulo 25 ele diz que é a meia-noite. Então, está explicada essa parte para vocês? Jesus não está mentindo nem enganando, ele só está deixando bem claro que esse meia-noite, você pode entender na cronologia de Deus também, na cronologia do seu assunto. Jesus está no capítulo 24 e 25 falando disso. Ele está dando uma sequência de acontecimentos que vai acontecer. A única coisa que Deus promete que ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, ninguém sabe é o dia e a hora. O Senhor não falou nada sobre o ano. Por quê? De repente eu vejo o anticristo chegando, existem várias especulações. Quem será o anticristo? Isso não é teologia, irmão, isso se chama especulações. Quem será o anticristo? Será o Papa? Será o Bento XVI? Será qual que é o da atualidade agora? Francisco? Será aquele homem milionário lá que você falou o nome dele, que eu esqueci o nome também? Será o Bill Gates? Bill Gates falou que quer escurecer o sol, será que ele é o anticristo? Tudo isso são especulações, ou meras especulações. O conselho que eu te daria é: não te preocupe em saber e descobrir quem é o anticristo, porque ele se manifestará, ele virá notoriamente aos olhos da sociedade. É lógico que aquele que estiver em treva, que não ouve uma palavra como essa, que não estuda a palavra, vai até entendê-lo como um grande salvador da pátria, um grande revolucionário, um grande projetista, o homem mais admirado da terra, o cara mais inteligente da galáxia. Mas para nós que lemos a palavra, sabemos que esse, abre aspas, iluminado, na verdade, será o próprio anticristo que virá para cumprir as escrituras. Não precisa fazer muita continha, né? Tem muita gente que faz conta, Daniel fala de fazer contas, saberá o número, que é o número da besta e tal, mas eu vou te dizer com todas as letras, fique tranquilo, ele surgirá no cenário como um próprio Messias, ele surgirá como um salvador de pátria, ao ponto de enganar, inclusive, a própria Israel, que está vivendo em guerra hoje. Ele surgirá de uma forma tão iminente, que só os cegos mesmo, aqueles cegos de entendimento, não entenderão que é o anticristo, que surgiu e chegou para cumprimento da Escritura. Amém, meus irmãos? Vamos ler a próxima evidência da vinda de Jesus, que é precedida de alguns sinais, que está
em Marcos 13, 24 a 27. Marcos 13, de 24 a 27. Põe para nós, por favor, César. Marcos 13. Mas naqueles dias, fala comigo, naqueles dias. Naqueles dias, olha os que acontecerá no céu, irmãos. Naqueles dias, após a referida tribulação. Lembra que eu te falei que a vinda de Jesus, se você colocá-lo na parábola das 10 virgens, aquele meia-noite se retrata a metade de um período de escuridão, ou um momento de escuridão tensa, um momento de grande perseguição. Repare, em toda a Bíblia está assim: primeiro, Jesus não vem escondido, ele vem aos olhos de todos, e ele vem arrebatar, ele vem tirar com força alguém que estaria sofrendo. Preste muita atenção se precisa de arrebatamento aqui ou não. Para nós hoje não precisa, agora, nesse exato momento não, se ele vier, lucro, mas nesse momento nós não estamos precisando de ser tomados com força. O arrebatamento se dará exatamente no momento como esse, logo após a referida tribulação, período de escuridão. E a prova do período de escuridão está aqui, leia comigo: o sol se escurecerá, a lua não dará a sua claridade. Fala comigo assim: Jesus já voltou, pastor. Não. Vamos ler a sequência? Vamos ler? As estrelas cairão do firmamento. Não está dizendo que vai cair na terra, viu, irmão? Mas do firmamento. E os poderes do céu serão abalados. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens. Que jeito que eu falou lá em Atos? Que ele subiu nas nuvens. O que os anjos prometeu para os apóstolos? Que ele virá da mesma forma que subiu, aos olhos de todos. Então, depois desses sinais e reboliços todos, então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com poder e grande glória. Jesus virá após esses sinais. O grande problema não é ver o céu se abrindo: Jesus, me perdoa, Jesus, como diz o outro, e faz o nome do Pai também, faz uma cruz no chão: Jesus, me perdoe. Isso não vai adiantar, irmão, não vai adiantar. Nós temos uma filosofia: não, na hora de bater lá nos 5 segundinhos antes de bater de frente, caminhão, fulano pediu perdão para Deus. Pelo amor de Deus, irmão, como? Não é assim. Tem gente que Deus leva pela dor. Tem gente que só se converte através da dor. Deus salva até na hora da morte, salva. Deus salvou o ladrão da cruz no seu último momento, mas ele estava na presença do Cristo, do Salvador, do Cordeiro, que tira o pecado do mundo. Eu acho que ninguém no universo teve uma oportunidade como aquela. Aquele homem foi um dos mais privilegiados do universo. No seu último 49 do segundo tempo, ele está de frente ao Salvador, em frente à morte, do lado o Salvador. Meu Deus, que válvula de escape, não é? Que válvula de escape. Mas antes de professar com a boca, houve um reconhecimento interno. Quando você fala que o ladrão na cruz reconheceu, as pessoas esquecem que Jesus já estava ali há algumas horas, agonizando junto com ele. As pessoas esquecem que o ladrão estava vendo Jesus ser blasfemado o tempo todo, há algumas horas, já ali no mesmo sofrimento, no alto daquela cruz. As pessoas acham que foi só um pisque e tudo aconteceu. Não, o ladrão viu Jesus ser levantado, o ladrão viu Jesus ser cuspido, insultado, o ladrão viu o braço de Jesus ser deslocado, o ladrão viu Jesus ser prego na cruz sem xingar um palavrão, o ladrão viu o exemplo do cordeiro mudo na sua frente. Toda a história de Cristo foi revelada para ele na cruz, da crucificação. Por isso ele reconheceu Jesus. Não é simplesmente a gente lê, a gente só vê as 3 cruzes e o homem pedindo para lembrar de mim. Mas não é assim. Aquele homem viu um exemplo vivo de Jesus, da hora que chegou até o último brado na cruz. Aquele homem viu que de fato aquele era o Filho de Deus. Reconheceu e foi salvo. Mas quanto à vinda do Senhor, não dará tempo, irmão, embora eu poder ver, presenciar, assistir, não vai ter meio de eu me salvar sem Cristo antes.
Assim como a arca subiu, o nível da água subiu devagarzinho, e o povo viu a água subir devagarzinho até no pescoço deles, assim também será na vinda de Jesus. A porta da graça será fechada. Eu vou assistir o espetáculo, sabendo que a porta da graça já foi fechada, que a porta da arca já foi fechada. Quando Jesus vier em glória, irmão, ele não vem mais como um cordeiro, eu já disse isso para vocês. Ele não vem mais como advogado, ele vem como juiz. Uma coisa é você pedir o perdão para Jesus antes dele receber o diploma de juiz. Jesus, tem misericórdia de mim. Tem, eu sou advogado dos advogados. Mas na sua vinda, na sua glória, ele não descerá aqui como advogado, ele descerá como juiz. Todos vão assistir, mas não vai dar tempo de se consertar, não vai dar tempo de achar azeite e voltar para entrar nas bodas do Cordeiro. Vocês entenderam? Diga amém. Entendendo isso, vira para o irmão que está perto de você e fala para ele: vale a pena vigiar. Fala para ele: vale a pena buscar a Deus. Fala só mais um assim: vale a pena estar aqui nessa quarta, conhecendo mais sobre a vinda de Jesus. Dito essas coisas, vamos para uma parte bem seletiva do que acontecerá também no arrebatamento e das injustiças que a gente sofre aqui na terra. A parábola do joio e do trigo, acho que foi a primeira que eu mandei no WhatsApp, por favor. Coloca aí, por favor. Vocês entenderam até aqui? Diga amém, gente. Pastor, o que mais será feito no arrebatamento? Senso de justiça. Fala comigo assim: senso de justiça. Usa a palavra assim: sede de justiça. Jesus, no sermão profético, no sermão da montanha, melhor dizendo, ele diz assim: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Leia comigo essa parábola. Outra parábola lhe propôs. Vixe, cruzei a língua. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no campo. Quem está lendo e compreendendo, diga amém. Vamos ler mais? Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o que, gente? O joio. Então, vindo os servos, dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem o joio? Fala comigo assim: de onde vem o joio? Pergunta para o irmão que está perto de você assim: de onde vem o joio? Pergunta para o outro, do outro lado, assim, de onde vem o joio? Não está todo mundo clamando Jesus? Não está todo mundo pregando Jesus? Jesus é a palavra salvação, Jesus é bom, é o perdão, Jesus é paz e amor, Jesus é tudo certinho com ele. É ou não é, gente? Os filhos de Deus não são tudo certinho, irmão? Fala aí a verdade. São. E se errar é honesto. Agora o joio não. Como pode, pastor? Eu fiquei escandalizado. O camarada disse que é pastor e estava... Não vou nem falar o que ele estava fazendo. Pastor, fala que é missionário e não vou nem falar o que estava fazendo. Aí o que acontece, Henrique? Os santos pagam pelos profanos. Esse negócio de crente é tudo charlatanice. Pastor só quer dinheiro. Esse povo é crente, é a chula. Esses crentes não valem o sal do batizado. Por quê? Por causa do joio. Agora eu te faço uma pergunta: o que Jesus faz é perfeito ou não é? Então, o povo de Deus é um povo perfeito ou não é em Cristo? Em Cristo é. Mas então, pastor, por que Deus permite? Não dá para entender, sabe, pastor? Eu fico indignado. Gente que usa o nome de Jesus, ora em nome de Jesus, e que apronta tanto e engana o povo. Tem um tal de João de Deus aí que é mais do capeta do que de Deus. Que história é essa? Aquela outra lá que ela disse que é pastora no Rio de Janeiro, que mandou matar o marido. Pastor do céu, como é que faz com o trem dele? Que vergonha para o Evangelho. Não é vergonha para o Evangelho. E eu continuo lendo com você. Vamos ler? Então vindo, pode voltar naquilo ainda. Então vindo os servos do dono da casa, essa é a nossa indaga.
A gente fica indignado com o joio. Se você não fica, irmão, eu fico. Ô Senhor, o senhor não está vendo esse charlatão aí não? E disseram, Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem o joio? Fala comigo, de onde vem o joio? Vamos ler. Ele, porém, lhes respondeu, o inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram, queres que vamos e arranquemos o joio? Irmão, isso aqui é a minha cara. Eu sou doidinho para arrancar o joio, irmão. Você não gosta de vontade de arrancar o joio, não? Esses dias uma pessoa falou para mim assim, ó, pastor do céu, mas tem um baita de um joio em cima do altar do Senhor. E eu falei assim, quem que é? Quem que é que eu quero arrancar? Me fala que eu quero arrancar. Na hora que eu estava falando assim, me fala que eu quero arrancar, eu lembrei da passagem. Falei, eu não posso fazer um negócio desse, né, Jesus? Vamos ler. Ó. E respondeu, o inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram, os servos somos nós, irmão. Queres que vamos e arranquemos o joio? Mas dá uma vontade de arrancar, irmão. Ainda mais quando você descobre que é joio mesmo. Vamos ler. Não com exclamação. Repare o texto, não com exclamação. Dá-se a entender na interpretação que ele diz, não, mas é um não mesmo. Não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Sabe por que Deus não faz uma peneira nas igrejas, assim, daquela tremenda, e usa uns pastores para passar o podão de Jeová, como alguns pentecostais dizem, por carinho da sua vida, Deus não deixa. Sabe por quê, irmão? Porque a gente parece. Agora não assusta não, fala comigo assim, o trigo parece com o joio, fala. O joio prega bonito, fala bonito, sabe orar. O joio, irmão, se você olhar para ele de cara assim, você fala assim, diante de mim está um ungido do Senhor. Pastor, mas se o senhor for crente mesmo, o senhor não vai ser enganado. Será que não? Será? O profeta Samuel, irmão, juiz, legislador, profeta, se enganou com um joio bonito na frente dele. Certamente está perante mim aquele que será o rei de Israel. Fala comigo, o joio é muito parecido, fala. E Deus te ama tanto, e Deus ama tanto a igreja brasileira, e a igreja que está no mundo, que Ele não permite que nenhum pastor faça juízo. Você pode servir a Deus, você não pode. Você pode tomar Santa Ceia, você não pode. O pastor tem que pregar a verdade. O pastor não pode usar a enxada para arrancar nada na obra de Deus, porque o dono está dizendo não. Pastor, mas vai ficar assim até quando? Então vamos ler. Não arranqueis também com ele o trigo. Deixa, irmão, isso aqui é tão doído. Só quem já teve a experiência do joio e do trigo em cima do mesmo altar, não é que não, viu? Não é que não, fica tranquilo. Sabe o que eu estou falando. Só quem já teve a experiência de estar plantado junto com o joio, sabe o tanto que incomoda. Olha para mim. Por que incomoda, pastor? Vamos ler o texto, a ordem de Deus, ó. Deixa crescer junto. Oh, Jesus, eu estou pensando que o Senhor vai fazer justiça para mim. O Senhor vai tirar esse joio da minha cola. Mas o que Deus manda? Crescer junto. Então, aqui não tem, irmão. Mas se caso aparecer um pezinho de joio perto de você, não arranque ele não. Deixa crescer junto. Olha aqui, ó, o joio ele come, ele bebe da mesma água da chuva, ele ouve o adubo da mesma palavra, ele escuta o mesmo pastor pregar o mesmo sermão. O joio ele escuta a mesma oração da missionária. O joio ele recebe a bênção apostólica igual você. Ele come do mesmo adubo e ele se beneficia da mesma limpeza que o lavrador faz. Ele tem tudo que você tem, com uma diferença exponencial. Olha para mim, ele não precisa gastar a energia do adubo, a energia da chuva da graça, a energia da limpeza que Deus faz na lavoura, com produzir fruto. Então ele cresce mais ou menos assim, ó. Joio e trigo, tudo bonitinho. Ele cresce assim, ó.
cresce bonito, ele cresce mais depressa. O crescimento do joio é exponencial. Por quê? Ele não gasta sua seiva para produzir trigo, é só para enfeite próprio. Estou te mostrando como é que é um joio, mas não é para você arrancar não, é só para quando você sentir que tem um joio perto de você, você dizer assim, ainda bem que Jesus não arrancou o joio, corre o risco de abalar minha raiz, deixa ele bonitão crescer aí, deixa ele. Por quê? Vamos ler, irmão? Deixa-os crescer juntos até a... Que colheita que é essa, irmão? Estou falando de arrebatamento. Quantas vezes nós choramos por causa do Evangelho? Choramos para pregar o Evangelho, sacrificamos para fazer a obra, e Deus sabe que o que está dentro é intenção pura e genuína. Quantas vezes, missionários, a gente sacrifica o que sonhamos, o que desejamos, o que temos e o que não temos para ver o Evangelho chegar mais além, enquanto tem pessoas que só estão preocupadas em aparecer melhor na foto, ter as melhores oportunidades, ser amigo daqueles que arrumam as maiores agendas, por que não dizer isso? Os holofotes e as câmeras da vida, as selfies dos congressos da vida, não te azucrine por isso. O joio vai crescer sim, na mesma lavoura que o trigo, e ele vai aparecer, acredite, ainda mais que você. Quantos ainda não viram alguma igreja que prega literalmente heresia, que prega literalmente o aproveitamento da Bíblia a fim de enriquecer, e estão aí crescendo assustadoramente? Você fica aí pregando Bíblia e arrebatamento igual eu estou, não menosprezando jamais vocês que estão ouvindo, que aqui estão, eu louvo a Deus por vocês, mas por que a igreja não estaria cheia? Você quer ver a igreja encher? Rapidinho, inclusive de joio também, prega o que eles querem ouvir, pregue o que vai massagear o ego deles, prega a importância que você tem para Deus e que Deus vai te abençoar sobremaneira, prega isso, que a igreja cresce, a arrecadação da igreja sobe, a gente não fica preocupado com dinheiro de aluguel, de pagar aluguel de igreja, sabe por quê? É mais fácil, tudo é mais fácil para um joio. E com essa palavra eu não estou abrindo uma exceção para você julgar quem é joio, mas está na cara que alguns lugares são uma verdadeira plantação de joio, usando o nome do Senhor, se beneficiando da mesma terra cheia de nutrientes que é a palavra, falando que estão pregando a palavra e usando a palavra para profetizar só bênção, enquanto às vezes Deus está cobrando e chamando ao arrependimento. O joio cresce mais depressa. Fala comigo, o joio cresce mais depressa. Pastor, e eu posso passar enxada, apontar o dedo? Não posso, eu tenho que deixar crescendo. Fala comigo, deixa crescendo até a colheita. E no tempo da colheita, quem está dizendo isso aqui é Jesus, viu, irmãos? Não é Isaías, não. Jesus. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio. Meu Deus do céu. Atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei no meu celeiro. Quando chegar lá, você vai falar assim: valeu a pena. Quando chegar no celeiro de Deus, você vai dizer assim: valeu a pena sofrer aflição, ser julgado. Quantas vezes você falar uma verdade, olha o profeta Isaías, de falar a verdade contra os joios da sua época, morreu cerrado pelo meio. Olha Estevão, por pregar a verdade do Evangelho, foi morto, apedrejado pelos como é que chama o pé do trem? Pelo joio que estava à sua volta. Quantas vezes nós sofremos por pregar o Evangelho pleno? Quantas pessoas e pastores não estão sendo presos, não por não amar os homossexuais, mas por falar que o homossexualismo é pecado. Se eu falar homossexualismo é pecado, eu fico suscetível a ser processado por alguma coisa. Enquanto tem outras igrejas, eu não vou dizer se é joio não, para não correr o risco de julgar, mas tem igrejas por aí que tem a placa na sua esfinge, tem uma efígie, tem uma inscrição,
Tem uma placa dizendo que é uma igreja, por exemplo, Igreja de Jesus, onde o pastor e a pastora também é pastor. Vocês estão me entendendo? Já me ligaram aqui me perguntando: pastor, o senhor tem alguma coisa contra? Não, a porta está aberta para todo mundo. O evangelho tem que ser pregado para todo mundo, e eu tenho que amar da mesma forma. Não estou autorizado por Jesus a apontar o dedo em alguém, independente das suas preferências, de dizer: você não pode congregar aqui. Eu jamais poderei fazer isso, porque o joio tem que crescer junto com o trigo. Agora escute bem o que eu vou te dizer: aquele que entrar por essa porta e ouvir essa palavra de verdade e se arrepender, com Cristo reinará. E muitos que se dizem bonzões, santões também, que não se dobrarem a essa palavra, ficarão como palha fora do reino de Deus. Ser ou não ser, preferência ou não ter preferência, o que muda no homem é a renúncia. E uma certa pessoa, já que eu entrei nesse assunto, me perguntou: pastor, para mim é mais difícil, porque eu sempre tratei muito bem, sempre tive bons relacionamentos interpessoais com pessoas assim. Pastor, para mim é mais difícil. O senhor não sabe, porque o senhor não tem esse desejo que eu tenho. Eu falei: por que não, meu querido? Eu tenho que negar a mim mesmo todo dia. Eu tenho que negar a mim mesmo todo dia. Eu tenho que me negar a mim mesmo com as minhas concupiscências, e você tem que negar a si mesmo com as suas concupiscências. Pastor, Jesus não me ama, porque Ele não tirou o desejo de pecar de mim. Então Ele não me ama também não, porque Ele não me tirou o meu desejo de pecar. Não, eu continuo sendo tentado ao pecado todo dia. Eu só tenho que negar a mim mesmo, tomar a minha cruz todos os dias e seguir Jesus, porque o pastor Marcos, que você está vendo falando em cima desse altar sem renúncia, é um dos homens mais devassos que já pisou em Goiânia. Está assustado com o que eu estou te falando? Um dos homens de pior exemplo moral seria eu, sem a renúncia por amor ao evangelho. As tentações estão sobre nós, cabe a você renunciar por amor dessa palavra, e aí você vai ter essa entrada nesse celeiro do céu. É assim que funciona. Se Deus aliviar para alguém como esse que me perguntou, Ele está sendo injusto comigo e com você. Ou você não é tentado com nada? Tem gente que é tentado para roubar, tem gente que tem uma ira fenomenal, tem uma vontade de matar toda hora, tem que negar a si mesmo. Tem um homem que não pode ver um rabo de saia, me permita dizer, não pode ver, que já se sente tentado. Ou ele nega a si mesmo, ou ele vai ser queimado, irmão. É simples. Para seguir a Cristo se exige renúncia. Entendido até aqui? Diga amém, irmãos. Nem sei porque eu entrei nessa vertente, mas ficou a deixa aí. Vamos seguir o texto? Direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolherei no meu celeiro. Ô irmão, vale a pena sofrer para produzir. Pastor, qual que é o fruto que, como um trigo, eu tenho que produzir? Eu tenho que ganhar 1 milhão de almas? Não. Fala comigo, não. Quais são os frutos que esse trigal tem que produzir? Eu vou dizer para vocês quais frutos. Os frutos que João Batista pregava, diz: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Tem muita gente preocupada com pregar para nações, ganhar multidões, mas o trigo tem que produzir um fruto. O trigo, cereal, esse cereal que ele vai produzir, que ele gasta energia para produzir, que ele gasta seiva, adubação, tempo para produzir, os cachos de produtos que ele tem que produzir para o seu Senhor, é chamado pelo profeta de frutos dignos de arrependimento. Não adianta ter aparência de crente, não adianta eu ter credencial de pastor, não adianta eu ter credencial, nome, aparência de profeta, e as pessoas me admirarem como homem de Deus, se eu não produzo frutos dignos de arrependimento. Pastor, o senhor não é um santo homem de Deus? Não, eu vivo produzindo frutos dignos de arrependimento. Santo só Ele é. Eu me esforço para cada dia produzir mais um baguinho daquele lá, irmão, ó. Mais um baguinho. Em nome de Jesus, não vou fazer a minha vontade, vou fazer a vontade de Deus. Em nome de Jesus, não vou beber, estou conjecturando. Em nome de Jesus, não vou prostituir. Em nome de Jesus, não vou usar isso. Em nome de Jesus, não vou ser assim. Em nome de Jesus, eu vou ser mais amável. Em nome de Jesus, eu vou renunciar à minha natureza para produzir
fruto digno de arrependimento. Quantos estão entendendo? Diga amém. E eu vou terminar por aqui, mas esses dias há muito tempo, eu falei assim, né, Jesus, misericórdia, Jesus. Jesus está parecendo que eu nunca fui crente. Quem já se sentiu assim, que nunca foi crente, irmão? Também? Eu também. Você não? Glória a Deus pela sua vida, mas eu já. Parece que, Jesus, que é isso? Que pensamento maligno, diabólico que é esse? De que quer matar um ou outro, ou parece qualquer outra coisa, irmão. Que é isso, Jesus? Até pensar que eu poderia pensar nisso é pecado. Jesus, tem misericórdia. Eu não estou crente, não. Misericórdia, sangue de Jesus tem poder. Que é isso, pastor? Isso é a sua natureza, que você precisa mortificar, renunciar, tomar a sua cruz para seguir Jesus. O que vai me tirar do céu não é o meu irmão, não é a acusação de alguém. O que pode me tirar do céu sou eu mesmo, não produzindo os frutos dignos de arrependimento para a glória de Deus. Agora fica de pé no seu lugar. Eu falo demais, né, irmão? Acabei que eu não cheguei nem na metade de onde eu queria. Mas se você tem aprendido alguma coisa, diga glória a Deus aí. Amém. Põe só a próxima referência para nós, irmão, já que eu pus o povo de pé. Apocalipse. Pastor, mas é tão difícil. Mas será tão glorioso. Pastor, mas é tão doído. Mas será tão glorioso aquele dia. Leia comigo, por favor, para a gente terminar e deixar o restante para a próxima lição. Apocalipse 21, capítulo 1. Olha o que você verá e aonde você estará se você vencer esse mundo. Se você vencer. Leia lá atrás, por favor, o segundo versículo de lá para cá, pregado na parede lá. Apocalipse. A quem vencer, o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, do meu Deus, e também o meu nome nele. Será glorioso ou não será, irmão? Agora leia aqui para a gente terminar. Esse aqui mesmo. O que estava aqui mesmo, meu querido? Apocalipse 22, 1. Olha o que vai acontecer. Vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Pode ir seguindo. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como a noiva adornada para o seu esposo. Pode ir seguindo, meu nobre. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Leia essa parte de novo comigo. Sabia que o joio não tem que chorar muito? Não, o trigo chora muito. Mas olha a promessa de Deus: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima. A morte já não existirá, não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Quantos querem chegar lá? Dá um glória a Deus aí. Estende as suas mãos assim. Soberano Deus, eu te agradeço por mais uma lição sobre o arrebatamento. Embora, Senhor, eu não ter chegado nem na metade do contexto que precisava chegar, mas eu quero te agradecer por esse povo que está aqui fiel todas as quartas, aprendendo sobre a sua vinda, aprendendo sobre o que a tua palavra diz sobre a sua vinda, Senhor. Nos ajuda a chegar lá, nos ajuda a vencer, Senhor, nos ajuda a parar de julgar e olhar para o joio e simplesmente continuar sendo trigo, plantação do Senhor, produzindo frutos
de arrependimento para a glória e honra do Senhor. Deus, ajuda esse povo eleito, Senhor, a ser, ó Pai, trigo até o final, Pai, naquele grande dia, Senhor, glorioso, em que a nossa mente será como a sua mente, podermos ser coluna do templo do nosso Deus, nessa nova Jerusalém, Pai, que de Deus descerá do céu. Deus, tudo que eu espero é aquele dia em que o Senhor enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas que choramos, Senhor, às vezes por injustiças, às vezes por perseguições, às vezes por dores e aflições choramos, mas naquele dia o Senhor mesmo enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Nos ajuda a estar fiel, Pai, nos ajuda a estar de pé na Tua presença, em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Vira para o irmão que está perto de você e fala para ele assim: volta na próxima quarta, irmão, porque o pastor não chegou nem na metade, para você entender melhor, amém? O que eu estou esquecendo? Dines está com... Já ministra aqui então, Dines, para nós, por favor, essa palavra de oferta. Nós já vamos terminar por hoje, mas fala para esse irmão que está perto de você, se não perde a próxima quarta não. Glória a Deus. Mais uma quarta, aprendendo, né, desse tema maravilhoso. E vamos nos preparar, né, porque a vinda de Cristo está próxima. E esse momento também, né, que faz parte do nosso culto, de trazer a oferta, né, e vamos orar por aqueles que não têm, para que Deus venha conceder, né, a oportunidade de também poder ofertar, oferecer a Deus a sua gratidão, né, através da sua renda. Senhor Deus amado, nós te agradecemos por este momento, Senhor, onde aprendemos um pouco mais da Tua palavra, Senhor Deus, que falou diretamente aos nossos corações. Senhor amado, também te agradecemos por este momento tão importante, Senhor Deus, deste culto, que é o momento de podermos ofertar, de podermos semear na Tua obra, poder ser canal de bênção para que essa obra venha permanecer. Senhor Deus, e nesse momento expressamos a nossa gratidão por aquilo que o Senhor tem concedido, a nossa renda, Pai, e nós te pedimos que abençoe aqueles que não têm hoje, Senhor Deus, mas que amanhã eles terão também para poder semear, para poder ofertar, para poder abençoar a Tua obra. Nós te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Pode trazer, irmãos. Amém, Jesus. Quando você traz a oferta, irmão, essa aqui não está ensaiada com a banda, mas essa canção o Senhor me deu há mais ou menos uns 10 anos. Tem uns 10 anos que eu estou esperando Ele voltar. Eu não vou cansar de esperar Ele voltar. Fala comigo assim: Jesus breve voltará. Fala. Escuta essa letra aqui para você ver. Muita atenção. Muitas vezes nessa terra o crente ri para não chorar. Os problemas dessa vida estão tentando sufocar a esperança de viver sempre a cantar e apagar o aleluia que na garganta está. Mas eu tenho uma esperança que ninguém pode apagar. Sei que breve nessas nuvens Jesus Cristo voltará, e as dores desse tempo presente não se podem comparar com a glória que há de ser revelada quando meu Jesus voltar. Aleluia, sei que Ele vem. Aleluia, em sua glória Ele vem. Aleluia, nesse céu com Jesus vou encontrar. Toda lágrima do meu rosto Ele enxugará. Quem está esperando Jesus, diga glória a Deus. O crente salvo tem uma esperança, no mundo é luz para brilhar. Se Jesus foi perseguido, o mundo me perseguirá. Quem no mundo é perseguido por levar a sua cruz, será bem recompensado por Jesus. Canta comigo aleluia para terminar mais. Aleluia,
sei que Ele vem. Aleluia, sei que em glória Ele vem. Aleluia, nesse céu com Jesus vou encontrar. Diga comigo parte daquele versículo assim, ó. Toda lágrima do meu rosto Ele enxugará. Repete, toda lágrima do meu rosto Ele enxugará. Para terminar bem forte assim. Toda lágrima do meu rosto Ele enxugará. Quantos podem dizer glória a Deus e esperar ardentemente esse dia? Diga glória a Deus e aplaude Jesus mais uma vez. Eu tinha praticamente abandonado essa versão porque a gente fez um remix dela, né? Mas ela, de vez em quando, ela late no meu coração, ela fala alto no meu coração, porque eu estou esperando Jesus. Faz assim com a sua mão. Soberano Deus, nós te agradecemos, Senhor, por essa noite. Despede o teu povo em paz e abençoa os que também pela internet acompanham conosco. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o grande amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o pé de trigo, não só hoje, mas para sempre. Que todos digam, terminado em nome de Jesus.